Olá! Hoje a gente vai mergulhar no universo incrível que está acontecendo agora mesmo dentro de nós. Vamos falar sobre os glóbulos sanguíneos, esses verdadeiros heróis silenciosos que trabalham sem parar para manter a gente vivo. Para começar, olha só esse número, 45%. E aí, alguma ideia do que isso significa? Pois é, essa é a porcentagem do nosso sangue que é formada por células. Isso mesmo, quase metade do que corre nas nossas veias não é líquido. É uma equipe celular super complexa e organizada. E para entender como essa equipe funciona, a gente vai seguir um caminho bem simples. Primeiro, vamos ter uma ideia geral do que tem no sangue. Depois, a gente conhece os transportadores de oxigênio. Em seguida, a força de defesa e a equipe de reparos. E, para fechar, vamos ver como tudo isso se encaixa perfeitamente numa verdadeira sinfonia silenciosa. Então vamos lá. O que será que compõe esses 45%? Basicamente, o sangue é essa mistura fascinante do plasma, que é a parte líquida, com três tipos principais de células suspensas nele. E olha, cada uma delas tem uma missão que é simplesmente vital. Agora, vamos começar pelo pessoal da entrega. O primeiro time que a gente vai conhecer, e que é o mais numeroso de todos, são os eritrócitos. Talvez o nome mais comum seja glóbulos vermelhos ou hemácias. Pense neles como o serviço de delivery do nosso corpo. E quando eu digo numeroso, não é brincadeira. Pensa numa gotinha de sangue, bem pequena, 1 milímetro cúbico. Ali dentro, a gente pode encontrar até 6,2 milhões de eritrócitos. É um número absurdo, né? Isso já dá uma ideia do quanto a função deles é importante. E a forma deles é simplesmente genial. É como um disco achatado dos dois lados, sabe? Esse formato bicôncavo aumenta a superfície e facilita muito a troca de gases. E tem outra coisa super interessante, pelo menos nos mamíferos, eles não têm núcleo. Eles abrem mão do núcleo para ter mais espaço para carregar oxigênio. Eles vivem nessa missão por uns 120 dias, sem parar. Falando nisso, olha que curioso. Enquanto os eritrócitos dos mamíferos não têm núcleo para carregar mais oxigênio, os das aves, eles ainda mantêm o núcleo. É uma diferença evolutiva bem marcante entre dois grandes grupos de animais de sangue quente. Ok, mas como eles carregam o oxigênio afinal? O segredo está numa molécula chamada hemoglobina. É ela que faz o trabalho pesado. É uma proteína que contém ferro e que agarra o oxigênio lá nos pulmões, leva para onde precisa e na volta ainda pega o dióxido de carbono para ser eliminado. Bom, já conhecemos o time da entrega. Agora vamos falar do time da segurança, a força de defesa do nosso corpo. São os leucócitos, os famosos glóbulos brancos. Pense neles como uma patrulha móvel que está sempre de olho em qualquer invasor. E essa força de defesa não é uma coisa só, não. É uma equipe com vários especialistas. A maior parte, como dá para ver, é formada pelos neutrófilos, que são tipo a infantaria do nosso sistema imune. Depois vem os linfócitos, monócitos e, em menor número, os eosinófilos e basófilos, cada um com um papel bem específico. Então vamos dar uma olhada mais de perto no maior grupo, os neutrófilos. Imagina que aconteceu uma invasão por bactérias. São eles os primeiros a chegar no local. São a nossa resposta rápida, a linha de frente mesmo. E eles têm umas características bem marcantes. O núcleo deles, por exemplo, é todo dividido, com vários lóbulos. Parece até que são vários núcleos juntos. E a principal arma deles? A fagocitose. Basicamente, eles saem comendo, engolindo e destruindo as bactérias que encontram pelo caminho. Agora vamos falar de outros dois especialistas, que são mais raros, mas nem por isso menos importantes, os eosinófilos e os basófilos. Eles são poucos, é verdade, mas o papel deles em reações alérgicas e na defesa contra parasitas é fundamental. Dá para ver bem a diferença entre eles aqui. Os eosinófilos, com seu núcleo de 2 lóbulos, são os nossos craques contra parasitas. Já os basófilos são chave nas reações alérgicas, liberando histamina. Os grânulos deles são tão grandes que às vezes a gente nem consegue ver o núcleo direito. Saindo desses, a gente encontra os linfócitos. Se os neutrófilos são a força bruta, os linfócitos são a inteligência e a memória do sistema imune. São eles que garantem a nossa imunidade a longo prazo, lembrando de invasores que já nos atacaram. E para fechar o time de defesa, temos os monócitos. Eles são os gigantes da turma, os maiores leucócitos. Ficam circulando no sangue, patrulhando. E quando eles vão para os tecidos, se transformam nos poderosos macrófagos, que são capazes de devorar todo tipo de detritos e patógenos. Certo, já vimos quem transporta o oxigênio e quem defende o corpo. Mas e se um vaso sanguíneo se rompe?
Aí entra em ação a equipe de reparos de emergência, as plaquetas, ou trombócitos. Sem elas, um simples cortinho poderia ser um problemão. E aqui tem um detalhe super importante. As plaquetas não são células inteiras. Na verdade, elas são pedacinhos do citoplasma de uma célula gigante que fica na medula óssea, o megacariócito. São pequenos fragmentos com uma missão gigante. E como é que elas agem? É um processo super rápido e eficiente. Aconteceu um corte, as plaquetas são as primeiras a chegar. Elas grudam ali na ferida e umas nas outras, formando um tipo de tampão provisório. Depois, elas dão um sinal para começar uma cascata de reações que vai formar um coágulo de verdade, bem forte, e estancar o sangramento. É um trabalho de equipe impecável. E é aqui que a gente começa a juntar todas as peças. A gente viu cada um desses componentes separados, mas a mágica de verdade acontece quando a gente entende como eles trabalham juntos, em uma cooperação silenciosa e constante. Pensa só, os eritrócitos levam o combustível, o oxigênio, para todo mundo, inclusive para as células de defesa. Os leucócitos protegem o sistema todo, para que os entregadores e a equipe de reparo possam trabalhar em paz. E as plaquetas garantem que as estradas, os vasos sanguíneos, estejam sempre intactas. É ou não é uma sinfonia perfeita? E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A gente viu a perfeição desse sistema funcionando em equilíbrio. Mas e quando essa sinfonia desafina? O que acontece quando falta um componente? Ou quando um deles não funciona direito? Fica claro que a nossa saúde depende totalmente dessa harmonia silenciosa que a gente acabou de conhecer.